de reservas que ele tem, que levam ele para o uso, né? O autoconhecimento, a aceitação dele de que tem um problema com drogas, né? O álcool, né? E daí o desejo de mudança. E essa parte faz parte do tratamento. Quando passou dessa parte, pessoal, aí vem a terceira parte, que é o quê? Ferramentas de manutenção, onde no tratamento também é onde é passado programas de prevenção à recaída, né? Terapia racional emotiva, que é o quê? Para lidar com sentimentos e emoções, que é um gatilho gigantesco aí para todo dependente químico, né? Lidar com essas coisas aí para o quê? E montar também aqui dentro da clínica já uma estratégia de enfrentamento lá de fora, né? Para não ter recaída. Qual que é essa estratégia de enfrentamento lá de fora? Ferramentas que ele vai adquirir aqui para lidar com situações de risco lá de fora. Lembrando, pessoal, que uma situação de risco é o quê? Coloca a sua recuperação em risco. Ou seja, com isso trabalha situações de risco aqui nas reuniões. Evitar lugares, ambientes e pessoas da ativa. E principalmente, pessoal, aquele velho jargão: haja o que houver, não use. O uso nunca justifica nada, pessoal. O uso só vai piorar, não resolve coisa nenhuma. O uso não vai resolver problema nenhum, ele só piora. Então, depois de toda essa fase, aí vem uma fase aqui, que é a fase que todos, né, sempre aguardam e mais falam nessa fase aí. Ele pula etapas às vezes, né? Está lá na desintoxicação, já está pensando nessa última aqui, que é qual a fase? Quando o paciente, né, recebe alta, né, da clínica pela equipe técnica e volta para casa, e tem a fase do quê? Ressocialização. Por quê? Ele vai retornar para o ambiente familiar e para a sociedade. Só que essa fase aqui, pessoal, é mais difícil porque nessa fase, tanto o dependente químico tem que ter levado a sério o tratamento dele aqui dentro, sair daqui diferente, novos padrões de comportamento, né, com o desejo de permanecer em sobriedade, e a família, né, essa parte de ressocialização aqui, pessoal, é preparar o dependente químico para a ressocialização. E essa reunião do amor higiênico, pessoal, é um preparo gigantesco, porque nela vocês vão identificar e ter paciência com a sua família, entender que ela também está doente, que ela também tem que reconhecer e mudar alguns padrões de comportamento. E é isso que o amor higiênico vem trazer. Então, quando chega nessa fase de ressocialização, aí o dependente químico é orientado, a família também, o dependente químico aceitou que tem um problema com drogas, fez o tratamento, aí a família, enquanto vocês estão aqui, lá, ela está sendo orientada o quê? Olha, o que o amor higiênico fala? Orienta e oferece apoio o quê? Conscientiza e identifica sintomas da codependência. Ou, vamos falar um pouquinho daquilo ali, ó, dependência de vínculo, ou também chamada de codependência. O que é dependência de vínculo, pessoal? A dependência de vínculo é o quê? É considerada uma doença emocional, né? A frase, pessoal, é diferente, né? Os sinônimos são diferentes aqui, mas é a mesma coisa. Dependência de vínculo é só uma nova ramificação, né, da codependência, explicando a codependência, mas ambos são a mesma coisa. Dependência de vínculo é a codependência. O que é a codependência, pessoal? É considerado também uma doença emocional crônica, como eu falei, também não tem cura, mas tem tratamento, né, e que pode afetar toda a família do dependente químico, né, e também pode, como eu disse no início, facilitar ou às vezes atrapalhar o processo aí de tratamento do dependente químico se a família não se conscientizar que ela tem que mudar alguns padrões de comportamento, principalmente dela, né, e a forma de tratar e lidar com o dependente químico, tanto no uso como posterior ao tratamento. Então, para a gente entender ali, pessoal, os sintomas e características, toda reunião eu falo, mas aqueles ali tem algumas diferenças ali, presta atenção para vocês verem. Preocupação excessiva com o outro, pessoal. O dependente químico tem um fator aí, né, um sintoma mental, que é o que? A obsessão. A ideia fixa na substância, que é a droga. A família, pessoal, também adquire esse sintoma, só que ela preocupa excessivamente com quem? Com a pessoa que está adoecida, com o familiar dependente químico. Ela deixa de viver a vida dela para viver a vida do dependente químico, que é uma preocupação excessiva se ele está bem, ou se ele não está bem, ou se ela vai conseguir salvar ele. Isso aqui, pessoal, é um sintoma grave, né, da codependência, que a família tem que tratar, né. No final eu vou falar algumas coisas aí. Extrema necessidade de controle. Como eu disse no início, pessoal, a família, por estar adoecida, ela deixa de viver a vida dela e ela acha que controla o dependente químico. Então você vê que a dinâmica a metáfora do espelho aí, ela é verdadeira, porque o dependente químico tem um aspecto de comportamento aí que é o quê? A necessidade permanente de controle. O terceiro passo é trabalhar isso aí, para entregar o controle, não achar que está mais no controle de situações,
pessoas, né? Entregar o controle para o poder superior. A família também adquire esse sintoma, só que de outra forma. Ela acha que ela tem que controlar a pessoa 24 horas e acha que consegue, mas não consegue. Como eu falei no início, pessoal, quando o dependente químico ou adicto também quer fazer o uso, ninguém segura ele. Se a família perdeu o tempo dela, tentar vigiar, ficar andando atrás, o pessoal não consegue. A pessoa tem que passar por um tratamento de intoxicação e, principalmente, tem que ter o desejo de parar de usar, porque senão ninguém controla ninguém. Outro sintoma aqui, né? Ela se sente, pessoal, ela está tão doente, olha pra você ver esse sintoma aqui. Ela se sente responsável não somente pelas escolhas do outro, mas ela também se sente responsável pelos seus pensamentos, pelas suas ações e pelas suas emoções. Então tem família, pessoal, que até se sente responsável quando a pessoa está triste. Nossa, meu filho está triste, meu esposo está triste, eu sou responsável por isso. Aí vem aquele sentimento, o eterno sentimento de culpa. Ela acha que ela ainda tem culpa, mesmo sabendo que ela o quê? Se sente responsável por escolhas. O amor exigente, pessoal, mostra o quê? Que cada um tem o livre-arbítrio para ter as suas escolhas. Cada um que está aqui, pessoal, escolheu o uso. A família não tem nada a ver. Só que às vezes a família se sente responsável também por suas escolhas. Não, mas ele saiu. Será que eu falei alguma coisa demais para ele porque ele saiu para a rua? A culpa é minha. Às vezes o cara está lá, a família vai lá, entra na discussão, o cara sai para a rua. Aí a mãe e o pai ficam se martirizando ali. Nossa, eu não devia ter falado para ele que ele saiu. A culpa é minha. Não existe essa culpa, pessoal. A família tem que abandonar a culpa. Todos nós, né, como eu sempre falo em reunião, somos responsáveis por nossas escolhas. E a família tem esse sintoma aqui, né, que é da codependência, que é o quê? Se sentir responsável não somente pelas escolhas e comportamentos, mas também por sentimentos, pensamentos e ações. Outro sentimento nítido aqui na família que está adoecida, ou no familiar que está com codependência. Sente pena e culpa quando o outro está com problema. Isso aí é o famoso vitimismo, pessoal. Como o dependente químico também tem esse aspecto, autopiedade, vítima, a família também tem, né? Ela fica com pena e culpa, mesmo sabendo que o outro escolheu usar. E ela acha responsável pelos problemas que ele adquiriu com o uso, sendo que foi ele que escolheu usar, né? Você vê como que é a doença, pessoal. Ela não saiu de casa, ela estava trabalhando, fazendo as coisas, a pessoa resolveu usar, e aí ela vai sentir pena e culpa, porque ela acha que a consequência, o problema, foi ela que fez, mas não foi, pessoal. Ela acha isso por quê? Porque ela está numa doença crônica emocional, que é o quê? A codependência. Outro sintoma ali, pessoal, nítido nas famílias que tem codependência aí: dizer sim quando quer dizer não. A inabilidade, pessoal, que a família tem de dizer o não, isso aí é um sintoma da codependência. Muitas vezes ela quer dizer o não, mas ela não consegue, com medo do quê? Se eu falar um não, eu vou frustrar ele e vai para o uso. Mas anos e anos e anos dizendo sim, pessoal, levaram vocês para onde? Né? Então, a maioria do sim dela, da família, pessoal, às vezes não foi porque ela quis fazer o sim, não. É o medo e a inabilidade de dizer o não. Mas o amor exigente fala que a família tem que mudar esse padrão de comportamento, tem que criar habilidades, e o dependente químico tem que entender também a criar habilidades dentro da clínica do quê? Receber o não e de dar o não. A habilidade com o não, pessoal, ela serve até como uma técnica de enfrentamento lá de fora, de situações de risco. Vamos chegar um dia em lugares ou algum lugar que você está, ou encontrar uma pessoa, ela vai te oferecer alguma coisa. Se você não tem a habilidade de dizer não, essa técnica de enfrentamento, ou você quer isso aqui, meu amigo? Aí você esquece tudo que você passou? Sim. Sentimento de querer agradar os outros. A família da mesma forma. Então ela tem que aprender a dizer o não, né? Porque o não também vai te ajudar. Não é só o sim não, pessoal. O sim às vezes só vai levar para o buraco. Tá certo? Em algumas ocasiões pode até ter o sim. Mas esse sim aqui, que ele vem num sentimento de medo, que se ela fica com medo, se ela falar um não, nossa, falar um não ele vai usar. Então eu vou falar um sim. Nossa, se eu falar um não, ele vai ficar chateado. Aí vem aqui, ó, pena e culpa. Sente pena. Pena, pessoal, vem do sentimento de dó. Sentimento de dó é um sentimento negativo, porque ele inferioriza a pessoa. Dó como? Se a pessoa se ela escolheu. A escolha foi dela, pessoal. Por que eu vou ter dó? Ou o sentimento de culpa. Então o amor exigente, pessoal, não faz isso para prejudicar vocês, né? Porque enquanto vocês estão aqui fazendo a parte de vocês, a família também tem que fazer a dela lá, que é o quê? Procurar, né, esse grupo aqui, amor exigente, ou outros, né? Tem outros grupos de apoio também, mas aqui a gente está com mais o amor exigente, porque é um grupo que vem trazer isso aqui, um programa de amor, né, e resgatar a qualidade de vida das famílias junto com o dependente químico. Outro sintoma, isso eu sempre falo: vive tentando agradar.
Necessidade constante de querer agradar, pessoal, também não funciona. Uma hora a pessoa tem que aprender, pessoal, que não é só na família não, na sociedade, ninguém vai te agradar a todo momento. Você está no seu trabalho, você pode ter uma discussão com um amigo do trabalho, ninguém vai te agradar a todo momento. Você está numa roda de amigos na rua, a pessoa pode falar uma coisa que você não vai gostar. Ninguém está todo direito para te agradar. Uma hora ou não, você vai receber. Só que a família tem esse sentimento eterno de às vezes querer ficar tentando agradar, como se isso fosse deixar a pessoa sem usar. Mas isso aqui, pessoal, atrapalha o processo. Porque essa necessidade constante de agradar, aí ela começa, não tem essa habilidade de dizer ou não. E o outro aqui, pessoal, aquele ali eu quase nunca falo em reunião, mas aquele ali é o que mais acontece. A família que está com aquele sintoma da codependência ali, pessoal, ela começa a tolerar abuso físico, não é só físico não, pessoal, mental também. Lembrando que a violência psicológica e emocional, pessoal, é pior que um tapa na cara, uma agressão. Palavras, pessoal, machucam, né? Acusações machucam, né? Então a família começa a tolerar abuso para não perder o amor ou até mesmo com medo de ser rejeitado pela pessoa que está doente, pelo dependente químico. Olha como é essa doença, pessoal. Da mesma forma que a dependência química, né, acaba com a vida do dependente químico, a codependência também vai matando a família aos poucos se ela não mudar. Que ela começa a tolerar e aceitar situações que quebram, saem do padrão de dignidade da própria pessoa. É igual aquele filme que eu assisti lá, O Retorno de Ben, não. A mãe começa a mentir pro esposo por causa do filho. Quebra de valores. A pessoa honesta não mente, ela começa a mentir para proteger o uso do filho. Então é aquilo ali, pessoal, tolerar abuso, por quê? Medo de perder o amor ou até mesmo ser rejeitado pela pessoa que está doente, que é o dependente químico. Para finalizar, pessoal, o amor exigente, né, ele traz um lema que significa o quê? Viva e deixe viver. Esse lema aí, pessoal, é embasado num princípio lá, num tópico lá do amor exigente, que foi tratar, depois tudo que eu falei desses sintomas negativos aqui da doença, pessoal, como que o familiar, né, vai tratar isso aqui no grupo, partilhando no amor exigente, vendo palestra, mudando, não adianta, como eu sempre falo, não adianta só teoria. Tem que ter a prática, tanto do dependente químico como da família. Só a teoria não resolve. Tem que ter o primeiro passo e começar a agir. Então, o viva e deixe viver, pessoal, está embasado no quê? Um aspecto aqui que ele quebra, ele começa a quebrar padrões de comportamento da codependência. Que é o quê? O desligamento emocional. A família tem que desligar emocionalmente do dependente químico, pessoal. Viva e deixe viver é para quebrar um sintoma que a família tem muito, de tentar assumir as responsabilidades do outro, sendo que ela não fez nada. Quando a família vai tapando buraco ali, ó, o dependente químico vai fazendo um monte de coisa deixando buraco. E a família vem atrás tapando. Tapa um, tapa outro, paga a dívida, faz aquilo, põe na clínica, vai tapando. Quando a família não mudar esse comportamento de tapar buraco, pessoal, que é o desligamento emocional, ela não consegue quebrar aqueles sintomas ali. E o que é o desligamento emocional, pessoal? É te abandonar? É isso que eu estou falando, para a família te abandonar? Não é isso, pessoal. Desligamento emocional não é abandonar você, não. É o quê? Deixar você crescer. Desligamento emocional é o quê? Desligar-se do outro não é deixar de se importar com ele, mas sim deixar de viver em função dele. A família que está doente, pessoal, ela começa a viver a sua vida, ela não tem mais vida. Ela vive em função de você. Só que quando o amor de gente mostra essa proposta para ela, fala assim, ó, viva e deixa viver. Ela para, né, ela não vai se deixar de se importar com você, ou ela não vai te abandonar. Ela vai apenas o quê? Deixar de viver em função da sua vida. Sua vida é sua vida, a vida dela é a vida dela. Então, pessoal, o tratamento funciona como? Quando ambos fazem a sua parte. Vocês estão fazendo a sua aqui, na clínica, aqueles estão prestando atenção, procurando mudar padrões de comportamento. Primeiro, aceitando. Não tem como fazer nada disso, eu não aceitei, a pessoa não aceitou que ela tem um problema. Transtorno mental e comportamental devido ao uso e abuso de substância química, que é a dependência química. Lembrando, pessoal, que essa doença é progressiva, incurável e pode te levar à morte, se ela não for tratada ou estabilizada. E a família, pessoal, por outro lado, vai fazer o tratamento dela também, que é o quê? Cuidar dos sintomas aqui da codependência e parar, né, de querer viver a sua vida em vez de viver a vida dela. Esse desligamento emocional aqui, pessoal, é importantíssimo não só quando você sai, na fase de ressocialização não. Esse desligamento emocional também é importante aqui. Por quê?
Porque se ela estiver aqui e ela também cair com você aqui dentro, pessoal, a família tem a vida dela lá de fora. Então, enquanto vocês estão aqui, ela vai viver a vida lá de fora, tá certo? Fazer as coisas certas, trabalhar, fazer as coisas dela, mas também vai procurar uma ajuda. À noite, todas as duas cidades têm grupos de apoio de amor de gente. Ela vai na reunião, vai partilhar, compartilha no LA com outras famílias, vai escutar palestra, vai tentar se contrariar, pessoal. O dependente químico, então lembra que a gente fala na Narcose Anônima. Toda hora a gente tem que se contrariar. Renunciar a alguns comportamentos e se contrariar, dizer não para si mesmo. A família também vai ter que tentar se contrariar. Quando ela tentar falar um sim para você, ela vai, opa, vou tentar mudar esse comportamento. Se contrariar para quê? Se desligar emocionalmente de você, para que ela possa viver a vida dela e te ajudar. Aí sim, pessoal, começa a funcionar. E aí a família vai viver a vida dela, ela não vai te abandonar, mas ela vai parar de viver o quê? Em função da pessoa que está adoecida na dependência química. Então essa foi a reunião de hoje, pessoal. Espero que todos aproveitou aí.